Olá, queridos. Nosso tema de hoje envolve a dinâmica climática. É um dos temas mais cobrados. Nos vestibulares de Santa Catarina e no Enem, ele cai muito, porque nós estamos em Santa Catarina numa das posições geográficas que trazem a formação de vários fenômenos atmosféricos. Brasil, um país com dimensões continentais, mas contido principalmente em zona climática quente. Nós vamos precisar falar também sobre as divisões climáticas a nível global e a nível de Brasil. A configuração, então, das aulas envolvendo o clima, ela está subdividida na dinâmica climática, onde envolve aqui fatores e elementos do clima. Depois nós temos o dos fenômenos climáticos, trabalhando então El Niño, Laninha, ciclone, tornados, microexplosões. Nós vamos ter as classificações climáticas em 2 aulas, Brasil e a outra Mundo, e conferências ambientais juntamente com os problemas ambientais. Então, esse é o conjunto de aulas envolvendo a configuração, então, de dinâmica climática. Quando falamos em dinâmica climática, estamos falando, então, na configuração das influências de fatores e elementos sobre o clima. Na configuração, então, nós temos que lembrar que a atmosfera é composta de várias camadas com subcamadas. Dentro dessas camadas, nós temos a troposfera, que é a camada mais próxima da Terra, é a camada onde ocorrem os fenômenos, chuva, vento, granizo, tornado, frio, calor, neve. Nós vamos ter a estratosfera. Na estratosfera, vamos encontrar a camada de ozônio. Nós temos a mesosfera, o grau geotérmico aqui vai ser invertido. A ionosfera, que é onde estão os satélites de propagação de ondas de TV, internet, rádio, telefonia. E a exosfera. Então, dessas camadas, nos interessa principalmente a troposfera, que vai ser a temática dessas aulas, então. Os fenômenos que ocorrem na troposfera. A atmosfera, para nós, ela possui 3 grandes funções. Ela conserva o calor na Terra, propiciando a vida. Ela filtra os raios nocivos do Sol. E ela serve de proteção em relação a corpos estranhos, meteoritos, entre outros. Então, 3 grandes funções. Na troposfera, vai aparecer, então, a condição das estruturas climáticas. Um dos conceitos mais cobrados nas provas e em concursos é a configuração do conceito de tempo e clima. Tempo, estado da atmosfera nesse lugar, nesse momento. Clima, a condição de um conjunto de tempos. Então, o tempo atmosférico é como está nesse momento a condição nesse lugar. Agora, por exemplo, aqui em Joinville está quente, muito abafado. Sensação de estufa e sem ventos. Nada impede que daqui a algumas horas entre uma massa de ar e comece a chover. Então, o tempo, ele é instável, ele muda. O clima é um conjunto de tempos. O clima de Joinville é subtropical úmido. O clima de Santa Catarina inteiro é subtropical úmido. O clima não muda. Ele foi classificado ao longo de um conjunto de estudos que vai com mais de 15 anos de análise. Para a alteração do clima, nós vamos precisar ter essa alteração constante durante mais de 15 anos. Então, o clima é constante, o tempo é instável. O clima ele é formado por um conjunto de elementos. Elementos como a temperatura, a configuração de umidade, de vento, de pressão atmosférica e de chuva, de precipitação. Eu vou trabalhar esses elementos quando eu for trabalhar os fatores. Os fatores são aquilo que interfere na classificação desse clima. Mar, continentalidade, estrutura de relevo, massas de ar, correntes marítimas, altitude, posição geográfica. Então, vamos ter vários fatores que vão alterar, que vão influenciar esse clima.
Eu vou trabalhar nos fatores, os elementos climáticos também, para a gente poder ter a percepção dos dois. O primeiro grande elemento climático é a condição da pressão atmosférica, e eu vou trabalhar aqui o fator altitude. Quanto mais alto é o relevo, mais fria é a temperatura. Por quê? Porque quanto mais alto for o meu relevo, menor será a minha pressão atmosférica. O ar, ele se torna mais rarefeito. E aqui vem um outro elemento climático, que é a temperatura. O nosso planeta, ele aquece a atmosfera de forma indireta. Os raios solares atingem a superfície da Terra e essa superfície emana o calor para a atmosfera. Se eu estou numa altitude maior, com ar rarefeito, quanto mais alto, menor a presença de gases, eu tenho menor aquecimento, gerando então áreas muito mais frias. Quanto mais alto for o relevo, menor a pressão atmosférica e mais fria a temperatura. Aqui surge o conceito de mal de altitude. Vocês já devem ter lido a respeito, né? Como o ar é rarefeito, nós vamos ter uma presença menor de oxigênio. E isso vai ser relativo à altitude desse relevo. Cordilheiras, por exemplo, quando viajamos para a Cordilheira dos Andes, nós sentimos a mudança da pressão atmosférica. Não precisa ir muito longe, né? Quando nós vamos em direção às serras catarinenses, ou até mesmo em direção a Curitiba, no Paraná, nós já sentimos a pressão atmosférica no ouvido modificando. Isso porque nós estamos muito próximo ainda da nossa condição de nível do mar. Mas quando subimos 3.000 metros, 2.000 metros de altitude, a presença de oxigênio reduz. Já devem ter visto jogadores de futebol quase morrendo em campo, jogando na Bolívia, no Peru. Quanto mais alto for o relevo, menor a pressão atmosférica, menor a presença de oxigênio e mais difícil será para respirar. Pode gerar esse mal da altitude. Sangramento, nariz, orelhas, cantos de olhos, tonturas, como se fosse uma labirintite. Pode gerar dores de cabeça fortes e o corpo ele tem que se adaptar. Não existe um medicamento próprio para isso, né? Então, a altitude ela vai influenciar fortemente aqui na condição de pressão atmosférica. Esse é um dos fatores mais importantes. Teve uma questão da UDESC há algum tempo atrás que ela dizia o seguinte, ó, em relação aos polos, por que o Polo Sul é mais frio que o Polo Norte? O Polo Norte, o Ártico, é um oceano congelado. Então, ele é formado por banquisas, por campos de gelo. O Polo Sul, o Antártico, né? Ele é formado por um continente congelado. Então, ele tem estrutura de relevo. Como ele tem estrutura de relevo, quanto mais alto o relevo, mais frio vai ser o lugar. Por isso que o Polo Sul é mais frio que o Polo Norte. Não é pela posição geográfica, não é pelo fator de iluminação. O fator que determina o Polo Sul mais frio que o Polo Norte é o fator altitude. As zonas térmicas. As zonas térmicas, elas dizem respeito... Perdoe, deixa eu só arrumar aqui. Elas dizem respeito à posição onde o país está. Se ele está localizado na área equatorial, ele vai apresentar um clima quente e úmido o ano todo, podendo haver fatores de influência, né? Se ele está na zona intertropical, ele também vai ser quente o ano todo, mas pode ter variação de chuvas entre o verão e o inverno. Se ele está na zona temperada, ele tem as 4 estações do ano muito bem definidas. E se ele está nas áreas polares, ele vai ser sempre frio. Tem diferença entre verão e inverno. Verão iluminado e inverno escuro. Então, a posição geográfica, a posição latitudinal, vai determinar a classificação climática. Quanto mais próximo de zero for a latitude, mais próximo do Equador e mais quente será o clima. Quanto mais próximo de 90 graus de latitude, mais afastado estará do Equador e mais fria será a temperatura. Então, quanto mais próximo de zero, mais quente. Elemento
precipitação. Vamos falar um pouquinho do tipo de chuva. Em relação aos tipos de chuva, no mundo todo existem 3 tipos de chuva. Frontal, orográfica, né? E convectiva. Chuva convectiva é a famosa chuva de verão. Muito calor, evapora muita umidade, forma aquelas nuvens muito carregadas, altocúmulos, nós chamamos. Essas nuvens acabam gerando as precipitações. As famosas chuvas de verão, né? Evapora, forma nuvem, condensa e chove. As chuvas convectivas, elas são mais comuns no período do verão e podem ser muito fortes. Chuva frontal, muito comum no nosso estado também. Eu estou com uma massa de ar quente predominando sobre a região, chega uma massa de ar frio. O encontro das duas massas de ar acaba gerando para nós chuvas. Chuva frontal, ela surge do encontro das massas de ar, frente quente e frente fria. Chuva orográfica. A chuva orográfica é a famosa chuva de relevo. A umidade litorânea bate na serra, não consegue transpor e chove. A chuva orográfica, ela vai fazer com que algumas das cidades da Colômbia, do litoral de Santa Catarina, sejam cidades extremamente úmidas. Joinville recebe o apelido de Chuville por predominância da chuva orográfica. O nosso estado, ele tem chuva convectiva e frontal em praticamente todo o território. A orográfica vai ser mais comum na fachada litorânea por causa da condição das serras. Brisa, fator climático, maritimidade. Esse fator climático, ele vai ser gerado pela diferença de aquecimento entre o manancial líquido e o sólido existente. Continente, por ser sólido, aquece mais rapidamente que o oceano, por ser líquido. Calor específico aqui, né? O pessoal de física trabalha isso. Durante o dia, o continente aquece rapidamente, gerando uma condição de baixa pressão atmosférica, que entra a física também. Quanto maior o calor, mais se expandem as moléculas, gerando uma zona de baixa pressão. O ar pesa menos nessa região. O oceano, ele demora mais para aquecer, formando uma zona mais fria. Áreas mais frias, as moléculas se aglutinam, gerando uma zona de alta pressão atmosférica. Isso fica assim? Não. Os ventos saem da alta pressão atmosférica para baixa pressão atmosférica. Então, nas áreas litorâneas à tarde, nós percebemos uma brisa que sai do mar para o continente, chamada de brisa oceânica, brisa marítima ou brisa marinha. É o famoso vento maral que nós chamamos. Esse processo inverte à noite. O continente, por ser sólido, aquece muito rápido, mas resfria rápido também. O oceano, como aqueceu lentamente, ele passa a noite inteira resfriando. Por isso que durante a madrugada, a posição do vento modifica, saindo do continente em direção ao oceano. Sempre vai sair da alta pressão atmosférica para baixa pressão atmosférica. E nesse caso, a alta pressão atmosférica será na região que estiver mais fria. Durante o dia será no oceano, durante a noite será no continente. De que maneira essas brisas afetam a temperatura de um lugar? Primeiro, elas permitem menor amplitude térmica. A área litorânea apresenta menor variação de temperatura ao longo do dia. A distribuição de umidade é influenciada por essas brisas também. O equilíbrio térmico é influenciado por essas brisas. O oposto do fenômeno maritimidade é chamado de continentalidade. Quanto mais afastado estiver do litoral ou de mananciais hídricos, maior será a amplitude térmica, a variação entre o dia e a noite em temperatura. Então, amanhece fresquinho ou frio, meio-dia muito calor, depois à noite a temperatura cai novamente. Região do Planalto Catarinense sente isso, região serrana de Santa Catarina sente isso.
Continentalidade gera maior amplitude térmica. Maritimidade, menor amplitude térmica por causa das brisas. Correntes marítimas, um outro fator de grande influência no clima também. Estamos falando, correntes marítimas são como se fossem rios de água salgada dentro do oceano. Essa condição de correntes, elas podem ser quentes ou frias. No mapa que vocês estão vendo, as correntes quentes estão em vermelho, as correntes frias estão em azul. Corrente quente, ela é superficial, corrente fria, ela é profunda. Então, ela vai pelo fundo do oceano, empurra o plâncton para cima e com ele vem muitos cardumes de peixe. E ela volta quente. Essa circulação atmosférica, essa circulação marítima, ela vai ocorrer nos oceanos ao longo do mundo todo. As correntes quentes, obviamente, elas acentuam o aquecimento daquele litoral, tornando aquela região mais úmida, evapora mais. As correntes frias, elas são profundas, muito piscosa, índice de peixes nessa corrente marítima, só que elas impedem a evaporação oceânica, gerando desertos, como, por exemplo, o deserto da Namíbia, no litoral da Namíbia, o deserto do Atacama e da Antofagasta, no litoral do Chile e do Peru, formado pela corrente de Humboldt, e a semiaridez da Califórnia, gerado pela corrente da Califórnia. Na Namíbia, a corrente marítima que passa por aquele litoral pode ser chamada corrente da Namíbia ou de Benguela. Também pode ser classificada dessa forma. As correntes quentes, a que eu mais vejo cair nas provas é a corrente do Golfo, que se forma no Golfo do México e vai até o litoral da Europa, gerando, da Europa ocidental, né? Gerando naquela região uma maior evaporação e impedindo o congelamento de partes daquelas áreas. Então, lembrando que correntes quentes são superficiais, correntes frias são profundas e as correntes frias podem gerar desertificação. Destaque para a corrente de Benguela, de Humboldt e da Califórnia. Massas de ar e circulação atmosférica. Os ventos sempre saem da alta pressão atmosférica para baixa pressão atmosférica. Os ventos que sopram dos trópicos para o Equador, eles são chamados de alísio. Eles se movimentam em direções diferentes. Na questão do hemisfério sul, eles vão no sentido anti-horário. No hemisfério norte, no sentido horário. Os ventos alísios vão para o Equador, do trópico para o Equador, chegam no Equador, eles retornam e recebem o nome de contralísio. São ventos constantes, né, que nós observamos a nível de planeta, gerados pela rotação da Terra. E o último item envolvendo fatores e elementos climáticos são as massas de ar. Massas de ar são bolsões atmosféricos que se movimentam trazendo os locais de origem nas suas características. Se a massa surge sob a linha do Equador e oceânica, ela vai ser quente e úmida. Se ela surge na área tropical oceânica, ela vai ser quente e úmida. Se ela está na área tropical continental, ela vai ser quente e seca. Se ela está surgindo nos polos, ela vai ser fria. No Brasil, nós temos 5 massas de ar, elas não atuam ao mesmo tempo. A massa polar atlântica é mais comum no inverno, é uma massa fria e úmida. A massa tropical atlântica ela é mais comum no verão, ela é quente e úmida. Essas são as 2 principais massas que atingem Santa Catarina. A massa tropical continental ela é quente e seca, atinge principalmente, quando eu vejo cair, né, a região do Paraná, juntamente com a polar e a tropical atlântica. Massa equatorial atlântica e equatorial continental são úmidas. Por que a massa equatorial continental é úmida? Em virtude da presença muito forte da evaporação da floresta. 5 massas de ar não atuam ao mesmo tempo, geram aqui diferença na distribuição de temperatura e diferença também na distribuição de umidade. Queridos, essa é a nossa aula sobre fatores e elementos climáticos. Abração em todos.